Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu quero trazer para vocês aqui algumas orientações importantes sobre a atividade prática de número 21. Cuidado, educação e comunicação em saúde. A educação em saúde, na atenção primária, é uma das ferramentas importantíssimas de comunicação que nós usamos para trazer informações, orientações e acolhimento para os usuários do sistema, tá certo? Então, esse papel do educador não está ligado apenas aos médicos, enfermeiros, técnicos, está ligado a toda a equipe multidisciplinar, tanto os ACs e os ACE, quanto também as outras equipes que compõem a atenção primária. Todos nós, na atenção primária, temos o papel de educador. E como educação e saúde, vocês sabem que essa resolução está inserida no próprio código de ética de trabalho de vocês. Né? No caso, a questão do trabalho de vocês, as propostas de trabalho de vocês, ou a legislação que compõe as atribuições dos ACs e ACS. Então, vocês também têm esse papel na própria legislação de trabalho, tá certo? Como educador em saúde. Então, o que é que o enunciado pede aqui dessa atividade? Da atividade prática, cuidado, educação e comunicação em saúde. Vocês devem realizar o planejamento e a realização de uma atividade de educação em saúde com a finalidade de dialogar com os usuários sobre alguma temática importante para a comunidade e suas necessidades de saúde, como, por exemplo, o conceito de cidadania, direitos e deveres dos usuários do SUS, autocuidado ou algum outro tema proposto pela comunidade. Então, aqui, vocês devem realizar um planejamento. Pessoal, se tratando de planejamento, lembra da atividade prática 10? O que nós estudamos na atividade prática 10? Nós estudamos planejamento e organização do processo de trabalho. Vocês têm um vídeo tutorial de como realizar um planejamento e organização do processo de trabalho. Vocês fizeram essa atividade na prática, então vocês já sabem mais ou menos como usar essa ferramenta de como planejar uma atividade com a equipe, tá certo? Mas vocês podem voltar lá no vídeo da atividade 10 que eu coloquei no WhatsApp lá, no grupo para vocês, para recapitular algumas finalidades do planejamento e como é que faz esse planejamento no processo de trabalho. Seja uma educação em saúde, seja qualquer outra área que vocês estejam trabalhando. Vamos passar aqui. Então, para essa atividade de dispersão, você fará o planejamento de uma atividade de educação e saúde. Dessa forma, pedimos que relembre o que estudou sobre planejamento nas disciplinas anteriores para ajudá-lo nessa tarefa, como eu disse anteriormente. O título da atividade é Atividade de Educação em Saúde, o ambiente no qual pensará o planejamento e a realização da atividade será o contexto onde você trabalha. Então, assim, o contexto do trabalho dessa atividade de educação em saúde pode ser feito na própria unidade básica de saúde, pode ser feito no domicílio, na comunidade, em um local visitado pela população, ou seja, vocês irão escolher um ponto estratégico para trabalhar essa temática, tá certo? Seja qualquer público-alvo, vocês podem escolher o local, tá certo?
Então, dessa forma, sua tarefa se iniciará com o reconhecimento de quais são as principais necessidades de educação e saúde da comunidade. Para isso, você deverá identificar um problema ou, entendido de outra forma, uma prioridade de saúde, como grupos que já estão realizando educação e saúde na unidade. Por exemplo, na unidade básica de saúde, pode-se trabalhar vários grupos específicos, né, para uma demanda específica. Por exemplo, grupos de gestante, grupo de hipertenso e diabético, grupo de saúde mental, grupo de idoso, grupo de saúde da mulher, grupo de adolescentes. Então, assim, já tem uma estratégia do próprio SUS para trabalhar grupos específicos e trazer informações específicas para aquela população. Educação e saúde, por exemplo, a questão aqui mesmo do adolescente pode tratar sobre gravidez na adolescência, sobre infecção sexualmente transmissível. Na questão aqui do grupo de crianças e gestantes, pode trazer a questão, por exemplo, de uma palestra, uma educação em saúde sobre amamentação, como amamentar, como fazer a higiene da criança, as dificuldades que a mãe enfrenta, né, nos primeiros meses de vida da criança, trazer algumas orientações sobre isso. Grupo de saúde da mulher, falar também sobre a importância de se realizar o preventivo, de se realizar a mamografia, a mulher fazer os exames específicos da idade dela, entendeu? Trazer a questão da violência doméstica. Então, tem várias temáticas que podem ser trabalhadas. Aí a questão, por exemplo, do hipertenso, você pode trabalhar aí promoção da saúde referente ao hipertenso, controle medicamentoso, orientar de que forma o hipertenso diabético deve tomar suas medicações, trazer questões ligadas ao agravamento da hipertensão arterial, por exemplo, se a hipertensão arterial não for controlada com medicação e a diabetes, quais os agravos, poderá acontecer o quê? Ter um prejuízo na saúde, um AVC, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Então, assim, tem vários temas importantes aqui que vocês podem trabalhar. Aqui diz, também poderá identificar uma necessidade em saúde para a promoção da qualidade de vida dos usuários na comunidade. Aqui vocês podem analisar o seguinte, essa tarefa vocês devem fazer uma pesquisa na área de vocês e observar com a própria comunidade qual que é a demanda que eles querem que vocês trabalhem, qual que é a demanda mais, assim, na visão deles, de mais abrangência, de mais necessidade que se deve trabalhar, de mais prioridade. Uma vez que reconhecer a necessidade de saúde dos usuários da família, comunidade, ambiente de trabalho, você agora parte para a produção do planejamento de uma atividade de educação e saúde. A produção do planejamento envolve várias ações, em que precisará se comunicar com alguns autores. Aqui, vocês podem se comunicar com quem? Com o próprio preceptor, no caso eu, com a equipe de saúde, com os colegas, com os usuários do sistema, com a pastoral da criança, com as lideranças comunitárias, com alguém naquela comunidade que tem uma influência sobre aquele ambiente, né? Um líder comunitário, por exemplo. Aqui está. O que fazer? Para a elaboração da tarefa de dispersão, deverá seguir as seguintes etapas. Aqui, para a elaboração da tarefa de dispersão, tem 3 etapas. A primeira etapa, identificar um problema ou necessidade de saúde para o planejamento de uma atividade de educação em saúde. Nesse primeiro aqui, em identificar um problema
ou uma necessidade de saúde para o planejamento de uma atividade de educação e saúde, como eu falei, vocês podem pesquisar na equipe de vocês, enfermeiro, médico, ou dialogar com o próprio ACE, dialogar entre vocês, dialogar com um líder da comunidade, alguém que tem influência naquela comunidade, conversar com as pessoas e ali colocar em uma lista o que eles acham importante que vocês trabalhem, que vocês tragam informação de educação e saúde em cima daquela temática, tá certo? O 2 aqui, pronto, identificou qual o problema, escolheu o tema, já está com o tema certo para fazer, agora é planejar a atividade de educação e saúde. Depois aqui, essa parte de planejamento, vocês devem realizar a atividade educativa e apresentar ao seu preceptor para avaliação, tá certo? E aqui as etapas, ó, como fazer. Ó, você deve seguir cada etapa. Primeiro faz a etapa 1. Qual é a etapa 1 aqui? Identificar um problema ou necessidade de saúde para o planejamento de uma atividade de educação e saúde, certo? Depois vocês irão para a etapa 2. Qual é a etapa 2? Volta aqui. Planejar a atividade de educação e saúde. E depois, só então, vai para a parte 3, a etapa 3. E qual que é a etapa 3? Realizar atividade educativa e apresentar ao seu preceptor para avaliação. Então, aqui, ó, tem uma explicaçãozinha aqui, bastante dinâmica. Então, na etapa 1, que é identificar o problema ou necessidade de saúde para o planejamento de uma atividade de educação e saúde, nessa etapa, você aplicará o que estudou sobre comunicação. Como eu falei, recapitulando, conversando com os colegas de equipe, os usuários do sistema, líderes comunitários que você trabalha. Essa conversa acontecerá no momento em que você achar apropriado durante o seu trabalho. Então, vocês irão escolher um momento apropriado para fazer essa conversa. Nessa conversa, pessoal, com o líder comunitário, nessa conversa com alguém da equipe, com o profissional da equipe, o que vocês devem fazer? Ó, converse com pelo menos 3 pessoas da equipe que você trabalha. ACE, outro profissional ou gerente. Converse com um usuário de serviço que você entende, no caso, é alguém que você pode escolher lá para fazer esse trabalho. E um líder comunitário ou de associação. Tá certo? Vocês devem escolher ou 3 pessoas da equipe, não, 3 pessoas da equipe, certo? Um usuário de serviço, um líder comunitário. E nessa conversa que vocês tiverem com esse pessoal, claro, vocês devem registrar, né? Levar o caderno e colocar o seguinte. São 3 perguntinhas, ó. Nessa conversa, você precisará identificar o tema da atividade educativa. Dessa forma, sugerimos as seguintes perguntas. Olha as perguntas que vocês devem fazer. O que entende por saúde? Qual o problema de saúde? Que problema de saúde, melhor dizendo, social, ambiental, você acha que tem na comunidade, território? Qual será ou qual seria um tema de interesse sobre saúde para ser conversado em um grupo? Isso aqui é quando você estiver lá com os componentes da equipe de saúde, com um usuário do sistema e com o líder comunitário. Se você fazer essas 3 perguntas aqui, dentro dessas 3 perguntas, poderá surgir um tema para vocês trabalharem a educação e saúde, tá certo? A palestra que vocês poderão trabalhar, ou a oficina, que vocês poderão trabalhar, uma roda de conversa, que vocês poderão trabalhar esse grupo, poderá surgir dessas 3 perguntas aí. Deve-se anotar
para não esquecer quem você entrevistou e colocar as respostas do entrevistado, lógico, né? Pronto. Definir o problema ou a necessidade de saúde que será o tema do seu planejamento da atividade de educação e saúde. Organize as respostas das pessoas que você conversou e converse com o seu preceptor. E ou o enfermeiro da unidade de saúde, ou com o gerente, ou coordenador de serviço. Nessa conversa, você terá definido o problema ou necessidade de saúde que será o tema do seu planejamento da atividade de educação em saúde. Uma vez definida a temática, releia o material da disciplina e também sobre o planejamento já estudado em outra disciplina. Também poderá buscar informações sobre a temática na internet. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui tem alguns sites importantes, ó. Esse site aqui mesmo do Ministério da Saúde, aqui estão os cadernos de atenção básica, certo? Esses cadernos de atenção básica aqui tem muito tema importantíssimo aqui que vocês podem trabalhar, ó. Caderno número 41, ó. Saúde do trabalhador. Aqui, ó, estratégias do cuidado da pessoa com doenças crônicas, o cuidado da pessoa tabagista, apoio à saúde da família. Aqui tem o pré-natal de baixo risco. Aqui tem saúde do idoso, saúde da criança, crescimento e desenvolvimento de saúde da criança, saúde mental. Aqui tem, por exemplo, o caderno de atenção básica que trata de hiperdia, hipertensão, diabéticos. Então aqui, ó, esse material aqui, ó, é muito importante para vocês aqui. Aqui está os links e vocês podem pesquisar, ó. Também tem aqui do Ministério da Saúde, ó, o Gov. Vocês podem encontrar também várias temáticas importantíssimas também aqui. Mas se vocês usarem essa aqui, ó, já está de bom tamanho, ó, os cadernos da atenção básica. Eu posso disponibilizar para vocês aqui o link para vocês pesquisarem, caso vocês ainda não encontrarem o tema para trabalhar. Então, aqui, ó. Aí a gente agora vai para a parte 2. Vocês já encontraram o tema, agora vamos planejar. Planejar a atividade de educação e saúde. Agora que você já conversou e fez contato com várias pessoas, definindo o tema da atividade de educação e saúde, agora você, claro, né? Você já conversou com várias pessoas, definiu o tema e também estudou sobre o tema. Isso aqui é importante, vocês devem estar totalmente munidos de informações sobre o tema que vocês escolheram, para então fazer a atividade de educação e saúde. Você fará a produção do planejamento da atividade de educação e saúde. Aí tem as orientações aqui, ó. Siga as orientações abaixo, A, B e C, para concluir essa etapa. Como fazer o planejamento? Aqui está a etapazinha, pessoal, ó. Definir e escrever o planejamento como se segue. Aí tem aqui, ó, o tema. Vocês devem escolher o tema, certo? O público-alvo, em que público vocês irão trabalhar? Idosos, crianças, adolescentes, gestantes, entendeu? Pronto, tema, público-alvo, a data, horário e o tempo da realização da atividade, que é importantíssimo. Os materiais a serem utilizados, aqui é tudo na parte do planejamento. Vocês lembrem que vocês estão planejando aqui a atividade. Vocês já escolheram um tema e agora vocês já sabem quem é o público-alvo, agora vai definir o quê? A data, horário e tempo de realização, os materiais a serem utilizados, os recursos, equipamentos a serem utilizados, por exemplo, sala de espera ou qualquer outra sala que esteja disponível para fazer essa atividade, cadeira, iluminação,
vai usar caixinha de som, computador, notebook. Lembra lá da atividade 10 que nós fizemos? Planejamento e organização do processo de trabalho. Trabalhamos sobre isso aqui. O que vai ser utilizado lá na hora da palestra, na hora da roda de conversa, na hora da oficina. Importantíssimo. Quem é o responsável pela atividade? Vocês não podem terceirizar a educação e saúde. Devem ser feitos por vocês, a ACS e a CE. Responsável pela atividade, aqui nesse caso, a ACS e a CE. A metodologia que vocês irão utilizar. E o que se define por metodologia é de que maneira vocês irão trabalhar, ou seja, descrever os passos que você seguirá para fazer atividade de educação e saúde. Aí, no caso da metodologia, como vocês escolheram o local, como vai ser trabalhada as dinâmicas de grupo ali, vai ter alguma dinâmica que vai envolver a participação daquela população, vai ter, por exemplo, uma caixinha lá em cima da mesa que será disponibilizada para os usuários fazendo perguntas, tá certo? De que maneira vocês irão trabalhar essa metodologia? Vai ter alguma dinâmica envolvida? Avaliação. Essa parte de avaliação aqui é como vocês irão avaliar o resultado final. Depois que vocês trabalharam ali a educação e saúde, o que vocês alcançaram? Então, escrever como vai avaliar o encontro. Como, por exemplo, quantas pessoas compareceram e qual foi o resultado do encontro. Obtiveram resultados importantíssimos ali, as pessoas participaram daquele encontro, houve, por exemplo, um crescimento aí daquela atividade, as pessoas conseguiram tirarem ou sanarem as suas dúvidas, houve alguma dificuldade no meio do caminho. Então, essa é o tipo de avaliação. Será que vocês conseguiram alcançar os objetivos de passar o conhecimento para as pessoas que estavam ali? Tá certo? Aqui, pessoal, eu não vou entrar em detalhe aqui. Aqui é um exemplo. Ó, vamos exemplificar. Aqui tem um planejamento de atividade de educação e saúde. E aí, escolher o tema. Ó. O tema foi alimentação saudável. Aqui está como que foi relatado aqui por quem fez essa atividade. Aí aqui escolheu o público-alvo. Primeiro, o tema, alimentação saudável. Segundo, o público-alvo. Quem foi o público-alvo aqui? Usuários cadastrados na unidade de saúde. Mas, prioritariamente, hipertensos e diabéticos. Cerca de 30 pessoas. Aqui, colocaram a data de término da realização. Aliás, a data e tempo da realização do trabalho. A letra E, os recursos necessários. Foi usado o quê? Sala, iluminação, caixinha de som, música, mesa e etc. O F, responsável pela atividade. Quem foi? ACS, o nome do ACS. O ACE, o nome do ACE. E a metodologia. Aqui, é importante vocês analisarem isso aqui, Olha a metodologia que foi utilizada aqui, Esse pessoal aqui, quando fez essa atividade de alimentação saudável, eles colocaram aqui o tempo, a metodologia deles, eles cronometraram o tempo aqui, 1h30, 1h45, 15 horas. Dessa maneira aqui, eles traçaram a metodologia que eles desenvolveram para fazer essa atividade dar certo. E aqui, eles continuaram, Passo 1. Qual foi a estratégia que eles usaram? Passo 2. Passo 3. Passo 4. Eu vou disponibilizar, se vocês quiserem, ou se vocês não tiverem, esse exemplo aqui de alimentação saudável
para vocês analisarem como é que eles fizeram esse trabalho e como dividiu. Passo 5. E aqui, agora, essa parte aqui, ó. Agora é a sua vez de fazer o planejamento da atividade de educação e saúde. Pessoal, esse aqui é o roteiro, ó. Esse aqui é o roteiro, ó. Primeiro, escolher o tema, público-alvo, data, que horas e tempo de realização, materiais a serem utilizados, recursos necessários, responsável, nome do ACS, nome do ACE, a metodologia que vocês utilizaram e a avaliação, como que vocês avaliaram os usuários, tá certo? Se vocês obtiveram o resultado necessário. Então, essa é a atividade de educação e saúde que vocês devem fazer. Então, realizar a atividade educativa e apresentar ao seu preceptor para avaliação. Depois que fizer isso aqui, vocês devem passar para mim. Converse com o seu preceptor sobre o seu planejamento e corrija no seu documento o que for necessário. A atividade avaliativa de dispersão precisará ser apresentada ao seu preceptor para avaliação. Dessa forma, você apresentará como foi o planejamento e a realização da atividade educativa ao seu preceptor, que o orientará como será a entrega, ou seja, escrita ou oralmente, né? Itens necessários para a apresentação da atividade ao preceptor. Apresente como foi a escolha do tema, problema, a necessidade de saúde, com quem conversou, apresente o planejamento elaborado e se a atividade foi realizada ou parcialmente realizada, tá certo? Então, essas aqui são as orientações que eu estou passando para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Boa noite a todos.